Boa noite. Segundos de descuido quase resultaram em uma tragédia no último domingo aqui na capital. Um bebê foi atropelado na garagem da própria casa sem que ninguém da família percebesse a criança seguindo para baixo de um veículo. Por sorte, o menino sobreviveu e sofreu apenas ferimentos leves, mas o susto foi uma grande lição para a família. Hoje, quem vê Andrew nem imagina que ele passou por um susto no final de semana. No corpo, as marcas de queimaduras leves. A criança brinca normalmente com os pais e não aparenta trauma. A família, essa sim, ainda se recupera do susto que levou quando Andrew engatinhou para baixo do carro que saía da garagem. Tudo aconteceu no fim da tarde do último domingo, no bairro Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus. No vídeo, é possível ver o momento em que a criança engatinha para baixo do carro. Em poucos instantes, o veículo para e fica difícil saber se o pior aconteceu. Antes de eu sair, ele estava aqui na porta. Só que o meu padrasto estava tirando as coisas do carro, eu pensei que ele tinha pegado ele e levado para o quarto, né? Quando eu voltei, ele não estava mais no lugar que eu vi. Toda a ação foi registrada por aquela câmera. O bebê estava brincando aqui, quando se distraiu com o barulho do portão e foi em direção à rua. O carro só parou porque os vizinhos alertaram do perigo. O motorista era o padrasto do bebê. Rapaz, eu me desesperei. Corri, puxei o freio de mão, foi quando eu pulei para ir pegar ele. O que eu fiz? Botei a mão por cima da cabeça dele, né, e outra no chão. Foi quando eu puxei ele para perto do pneu, né? Aí só que lá não passava, ele não passava. Foi quando eu corri pela lateral e comecei a levantar o carro e pedi ajuda do meu sogro. Foi quando as meninas ajudaram para levantar. Andrew, de 1 ano e 1 mês, passa bem. Sofreu apenas queimaduras de 1º grau na orelha e no braço. Para a família, um alívio. Milagre, minha filha. Não tem negócio de sorte, não. Deus pôs a mão bem na hora exata para não acontecer o pior. O abastecimento de água nas zonas norte e leste de Manaus deve ser totalmente normalizado nos próximos 2 dias. Com a conclusão do reparo emergencial nesta quarta-feira, alguns bairros já começaram a ser abastecidos novamente com água distribuída pelo Proama. A captação de água às margens do Rio Negro voltou a ser feita no fim da tarde de ontem com a religação das bombas, menos de 1 mês após uma balsa danificar parte da ponte que sustenta a tubulação do programa Águas para Manaus Proama. Com o reparo emergencial, o abastecimento de água começa a ser normalizado nesta quarta-feira para 500 mil pessoas que foram atingidas nas zonas norte e leste da capital. Em coletiva à imprensa na manhã de hoje, o prefeito de Manaus garantiu que as regiões afetadas devem voltar a receber água normalmente dentro de 2 dias. Mesmo assim, medidas emergenciais como a reativação de poços e o rodízio do abastecimento ainda serão mantidos. Vamos manter os carros-pipa, vamos manter os poços artesianos e vamos, ao invés de desligar tudo isso de uma vez, esse esquema vai ser mantido, vai ser desligado aos poucos. Pelo menos 50 mil pessoas na Zona Leste ficaram dependentes de caminhões-pipas para ter água. Na ocasião, o governador do estado afirmou que aguarda a conclusão das investigações sobre o ocorrido para tomar providências jurídicas. A partir do momento que isso for concluído, eu, como governador, tomarei as minhas providências no sentido de ressarcir o estado dos prejuízos causados, né? No caso, os prejuízos financeiros e, naturalmente, ingressaremos com as ações do ponto de vista criminal que o resultado do inquérito assim requerer. Segundo o presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas, que opera o Proama, o bairro Nova Floresta, na Zona Leste, foi o primeiro a ter o abastecimento restabelecido já nesta quarta-feira. Mas as obras continuam e a recuperação total da estação de água deve ser em 45 dias. Desde ontem às 5h30, nós ligamos a captação e essa água até chegar na estação de tratamento demora de 6 a 8 horas. Agora, por exemplo, já tem uma parcela pequena da Zona Baixa do Nova Floresta que já está recebendo água. Uma campanha iniciada esta semana na capital reforça a importância da prevenção contra as hepatites virais. Preservativos e testes rápidos de detecção da doença estão sendo oferecidos na rede pública de Manaus. Cuidar das unhas exige uma preocupação que vai além da estética. Nesse salão, na zona centro-sul da capital,
Todas as manhãs, os utensílios utilizados pelas manicures passam pelo rigoroso processo de esterilização. Nós temos aqui o passo a passo de como é feito a esterilização, né, dos equipamentos, porque todo mundo pensa que o alicate, pega o alicate ou a pinça, coloca dentro do saquinho e coloca no autoclave. Não é isso. Existe todo um processo antes, né, de colocar no autoclave, e é isso que nós fazemos aqui no salão. Salões como o da Dona Marcela são um dos alvos da campanha contra a hepatite iniciada esta semana em Manaus. Só no Amazonas, a doença atinge pelo menos 11 mil pessoas. 8 mil delas são portadoras do tipo B, transmitida pelo sangue ou pelas relações sexuais. Já a hepatite A é transmitida pela água ou alimentos contaminados. Quem faz manicure, pedicure, ter o seu alicate de unha pessoal ou então procurar salões que tenham material esterilizado. Não compartilhar agulhas e seringas, né, lâminas. Quando você for se depilar, não compartilhar, porque tudo vem através do compartilhamento do sangue. Ainda de acordo com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Fundação de Medicina Tropical, a distribuição de preservativos e também da vacina contra o vírus reforçam a preservação contra a doença que atinge o fígado. Os sintomas, muitas vezes a pessoa aparece com a pele amarelada, olhos amarelados, dor abdominal, fadiga, cansaço. E por ser uma doença silenciosa, muitas vezes você se preocupa com muitos outros tipos de doenças e não vai até uma unidade de saúde procurar realizar esse teste que é tão fácil de ser realizado e ter um resultado. Assim como tantas doenças, o simples cuidado com a higiene também se torna um grande aliado na prevenção da hepatite. É muito importante ficar atento na esterilização, porque hoje em dia com as doenças transmissíveis, você tem que sempre checar a qualidade da esterilização. Aqui tem autoclave e tudo descartável. Eleições 2014. No dia 5 de outubro, o eleitor volta às urnas e seu voto vai resultar em mudanças não só nas assembleias legislativas dos estados, mas também no Congresso Nacional. E além da responsabilidade e atenção na hora de escolher o candidato, o eleitor também precisa entender a função de cada um dos cargos para depois poder cobrar as promessas daqueles que ele ajudou a eleger. Em todo o país, são mais de 23 mil candidatos disputando os cargos de deputados estaduais e federais nestas eleições. Mas em meio a tantas opções, o eleitor sabe qual é a função de um parlamentar? A legislação coloca eles como elaboração de leis, situações em que possam melhorar a perspectiva de vida, situação que possa socializar a sociedade e o cidadão. A gente, muitas das vezes, fica assim, sem acreditar nessas palavras, né, que eles falam no palanque, né? O senhor acha que os parlamentares são cumpridores do exercício da função? Olha, eu penso que alguns são, não é? Por isso a boa escolha tem que ser fundamental. Uma pequena minoria, às vezes a gente percebe que tem intenção e que realmente cumpre os deveres no exercício da função. Basicamente, o deputado federal é responsável por criar e modificar leis, aprovar ou rejeitar projetos de lei de origem do executivo, enquanto fica a cargo do deputado estadual fiscalizar as contas do governo estadual, criar comissões parlamentares de inquérito, além de legislar e propor leis estaduais. Já o senador também elabora leis que trazem benefícios para os estados e ajuda a decidir sobre o orçamento nacional e a utilização do dinheiro público. Esse cientista político explica que a atuação dos parlamentares reflete nas decisões sobre a administração dos estados. Democracia é que tanto o senador da República, como o deputado estadual, como o deputado federal, cumpra suas obrigações constitucionais, porque esse é o Pacto Federativo e isso que a população espera, isso que a população
quando vai às urnas, vota para que essas pessoas tomem medidas necessárias conforme as suas atribuições e as suas funções. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, até o momento 629 candidatos pretendem disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas. 80 almejam o cargo de deputado federal pelo estado e outros 6 candidatos solicitaram registro para disputar a única vaga em aberto nesta eleição no Senado Federal pelo Amazonas. Para esse antropólogo que integra o Núcleo de Cultura Política da Universidade Federal do Amazonas, antes de ir às urnas, os eleitores devem conhecer melhor as propostas e ideias dos candidatos que vão ajudar a eleger. Por isso devemos ter zelo, cuidado e atenção na escolha. Voto não se vende, não se troca. Voto é opção e deve ser feito mediante projeto presente e futuro. Uma reunião esta manhã entre os Ministérios Públicos Eleitoral e do Trabalho, além da Polícia Federal, discutiu o plano conjunto para a fiscalização da propaganda durante a campanha eleitoral no Amazonas. O plano visa traçar uma ação conjunta contra a propaganda irregular em Manaus. Na manhã de hoje, representantes do Tribunal Regional Eleitoral e de outras instituições do Estado que vão estar empenhados nas eleições se reuniram para discutir as estratégias que serão adotadas nas fiscalizações. A ideia, com base na legislação eleitoral, é coibir possíveis abusos diante do processo das eleições. Para que as pessoas que porventura tenham infringido alguma norma possam sentir a rapidez, a eficiência e a população possa confiar cada vez mais na celeridade da justiça eleitoral. De acordo com este procurador do Ministério Público Eleitoral no Amazonas, outra preocupação será com a garantia dos direitos de trabalhadores que prestarão serviços nas campanhas eleitorais. Iremos inicialmente fazer uma fiscalização rotineira todos os sábados e, eventualmente, durante a semana, iremos fazer certamente, fiscalização inopinada, sem marcar o local e hora. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também no interior do estado. Em Borba, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Em Carauari, o tempo fica nublado com possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 21 e a máxima chega aos 35 graus. Na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Devido à cheia do Rio Negro, a poluição dos igarapés da capital ficou ainda mais visível. Em média, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública retira 700 toneladas de lixo por mês. Mas o custo com a limpeza desses locais, que já ultrapassa 5 milhões de reais só este ano, poderia ser bem menor se a população respeitasse mais o meio ambiente. Aqui, uma grande quantidade de lixo tomou conta dessa extensão do Igarapé do 40, no bairro Raiz, zona sul da capital. Situação que, para essa moradora, é crítica e lamentável. Essa poluição, não sei como é que tem um ser humano que faz um negócio desse, né? Que joga lixo no Igarapé sabendo que fazer mal para ela e para todas as outras pessoas, né? Esse outro morador conta que a situação já foi muito pior antes de o local ser revitalizado. Vem de lá e de cá, não é só de um local não. E aqui diminuiu mais que o pessoal, o carro do lixo passa aqui 6 horas e 1 hora da madrugada passa outra. Também é no período de cheia e descida dos rios que a população fica mais exposta a doenças que podem levar até a morte. O lixo piora, digamos assim, agrava o risco, né, de transmissão dessas doenças. Por exemplo, os ratos que transmitem a leptospirose através de sua urina, eles procriam, coabitam ambientes onde o lixo é abundante. Portanto, jogar lixo nos igarapés, despejar o lixo de forma inadequada para a sua coleta é um agravo à saúde pública. Ainda segundo o secretário municipal de saúde, a vigilância e o alerta dos profissionais são reforçados para evitar e prevenir surtos de doenças. Nós temos tido um reforço através de toda a nossa estrutura de saúde, da atenção
primária, a saúde da família, para que as nossas equipes busquem levar mais orientação às pessoas que estão naquela área de maior risco. Em Manaus, diariamente são retiradas, em média, 25 toneladas de lixo dos igarapés que cortam a cidade. Com tanta sujeira sendo despejada nos igarapés, a Secretaria de Limpeza Pública na capital tem intensificado a coleta para tentar amenizar um problema até agora sem controle. Só que o nosso gargalo é nas pontes. Ponte do Igarapé do Franco, ali na Avenida Brasil, aqui na Ponte do São Jorge, Igarapé da Cachoeirinha, Igarapé do 40, é onde o nível da água sobe e engata todo esse lixo. Mas a Secretaria está empenhada, está com as equipes na rua. Durante a Copa, o movimento de passageiros e aeronaves registrado no Aeroporto Internacional de Manaus foi recorde. As obras que não terminaram a tempo para o Mundial continuam, mas os serviços oferecidos foram aprovados pelo público. Durante junho, o Aeroporto Internacional de Manaus registrou o embarque e desembarque de 286.200 passageiros, um aumento de 16% em relação a junho de 2013. 60 mil passageiros eram turistas de outros países. Foram 3.700 voos, incluindo regulares, fretados, executivos, além de táxis aéreos e helicópteros. A Infraero avalia que os serviços prestados no aeroporto foram aprovados. O planejamento que nós fizemos deu para nos atender, foi muito positivo. Nós recebemos aproximadamente 260 mil passageiros durante esse período, era 200 voos diários, então deu tudo muito certo. O suíço Suter chegou para a Copa e diz que não há o que reclamar. A nota? For me it was very good, so I give it 10. Uma percepção acompanhada pela maioria dos passageiros. Já para o setor de hotelaria da capital, a Copa foi um período de aprendizado que vai ficar como legado para alavancar o turismo na região. A taxa média de ocupação dos hotéis foi de 66%, pouco maior do que a marca registrada em 2013. Está muito bom, porque estamos chegando e tudo corre bem, pois estamos contentes. Embarque e desembarque sem problemas? Sim, desembarque foi sem problemas, agora vamos para embarque novamente para Campo Grande. Há quase 2 meses, a BR-174, que liga o Amazonas ao estado de Roraima, recebeu placas com um novo marco quilométrico. Mas a nova contagem vem trazendo muitos transtornos para quem mora na rodovia. Quem trafega constantemente na rodovia já notou a diferença. Já percebi sim, não entendi. Durante muitos anos, este foi o ponto conhecido como o início da BR-174, no extremo norte de Manaus, no entroncamento com a rodovia M010. Mas o que antes era quilômetro 1 da rodovia federal, agora é o 884. A mudança foi realizada durante a conclusão das obras de revitalização da BR-174 e atende a uma lei federal que regulamenta o Sistema Nacional de Viação. Mas onde fica o quilômetro zero? De acordo com o superintendente do DENIT no Amazonas, o início da estrada está localizado na divisa com o estado de Mato Grosso. Ela tem o seu quilômetro zero, o seu marco quilométrico zero na divisa com o estado do Mato Grosso, e aí ela segue planejada atravessando os municípios de Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré, chegando até o entroncamento com a BR-319 no seu quilômetro 345. E segue até Manaus, atravessando todo o perímetro urbano de Manaus e chegando até a nossa barreira policial lá próxima à Ponte da Bolívia. Ainda de acordo com o DENIT, o trecho entre a divisa com o estado do Mato Grosso e a BR-319, a rodovia é apenas planejada e não existe de fato. Rodovia pavimentada só nos 255 quilômetros que ligam Manaus ao estado de Roraima. A mudança também pegou de surpresa este funcionário público que mora às margens da rodovia federal e que está tendo problemas com o recebimento de correspondências. Minhas contas do telefone não chegam mais. Não dá muito mais problema porque o carteiro já sabe o nome da comunidade. O pessoal está vendo pelo nome da comunidade, que é Esbaiuazês. O problema já chegou ao conhecimento do DENIT, mas como a mudança atende a uma lei federal, os moradores vão ter que se adequar ao novo marco quilométrico.
O Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição acessando band.com.br/Amazonas. Vem aí as principais notícias do dia no Brasil e no mundo no Jornal da Band. Obrigada pela audiência, uma boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.